Olá, bom dia para você. Tá no ar o Globo Esporte deste sábado. Seja muito bem-vindo. Hoje é dia da gente falar de Brasileirão, né, rapaz? Que rodada teremos aí no fim de semana? Vários clássicos. Mas antes a gente fala de Série C do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, hoje tem Manaus e Paysandu na Arena da Amazônia. E é aquela história, né, meus amigos? Sempre que tem um confronto aí entre Amazonas e Pará, tem muita rivalidade. O Manaus se tornou, desde 2017, um ideal na minha vida. Então, se ele está bem, eu estou bem. Se ele está capengando, a minha felicidade também não está 100%. Mas eu tenho plena confiança que a vitória vem. Minha vida. Cresci, né? Cresci em Belém, vim do Paysandu jogar, indo para Curuzu. Praticamente a minha casa é próximo do Mangueirão. Uma rivalidade que vai muito além do futebol. De um lado, o estado do Amazonas. Do outro, o estado do Pará. Aqui representado pelo Manaus Futebol Clube e o Gavião do Norte, time que foi fundado em 2013 e que possui 4 títulos estaduais. Já aqui, representado pelo Paysandu, o Papão da Curuzu, time que foi fundado em 1914 e que possui 47 títulos estaduais. As duas equipes na história só se enfrentaram 2 vezes. E no placar da rivalidade entre Amazonas e Pará, está 2-0 para os paraenses. Os jogos foram em 2018 pela Copa Verde. 2 vitórias por 2-1. O Jackson esteve nesses jogos e hoje lamenta não poder ir ao estádio torcer pelo Papão. Chega, o coração fica apertado e ao mesmo tempo... Diz aí, Jackson. Explosivo, né? Praticamente nesse último jogo que você falou aí, né? Ganhamos. Foi maravilhoso, estava junto com a torcida. Infelizmente agora a gente não tem, mas praticamente por causa da pandemia, né? A gente não vai ter as torcidas, mas vamos fazer a nossa brincadeira lá fora, né? O Will lembra muito bem dessas derrotas do Gavião e acha que agora vai ser diferente. E tem essa história para resolver com o Paysandu que a gente vai começar a resolver agora. E eu acho que a revanche maior vai ser na Copa Verde. Você acha que vai ser na Copa Verde? Sim, acho que a gente vai devolver com juros aí, o que o Paysandu está nos devendo. E para cobrar esses juros, o Vitor só lamenta a ausência da torcida esmeraldina ali pertinho para apoiar. A torcida estando no estádio, ela cobra, ela apoia, ela está ali incentivando e eu acho que os jogadores também sentem falta disso. Mas o que a torcida do Paysandu não sente falta é da confiança. E diga-se de passagem, está alta, hein? E a gente estamos aí ciente que realmente a gente vai ganhar amanhã e a gente vai logo embalar. Com o nosso artilheiro Nicolas, que está presente também. E estamos aí para essa grande vitória. É claro que em um clássico desse não poderiam faltar aquelas provocações. Essa não dá pra esquecer, nem telão tinha pra ver. A Copa veio pra cá, somos maior que o Pará. E do lado paraense, sem musiquinha, a provocação veio com estatísticas. O Paysandu joga pra ganhar e toda vez que ele vem aqui, ele ganha. Já sentiram o clima do jogo de hoje, né? Só falta agora os palpites. Vai ser cruel, né? Vai ser cruel, só que a gente já vem embalado com um gol, com uma vitória do Paysandu com 13 da Paraíba. E vai ser 1-0 mesmo pra gente, aí a vitória é nossa. E um jogo enrolado, de poucas chances, eu acredito que o Manaus vai sair melhor. 1-0, gol do capitão da rua. Serão 90 minutos para sabermos quem leva a melhor. A única certeza que temos é: vai ser um jogão. O jogo acontece às 6 da noite, né, na Arena da Amazônia, sem a presença de público. Será o 4º jogo do Manaus na Série C, o 3º sob o comando do técnico Luizinho Lopes. O Manaus ainda não ganhou na competição. Vencer nunca foi tão importante para o time do Manaus. E a comissão técnica sabe que o jogo de hoje contra o Paysandu não será fácil. Isso, né, um adversário tradicionalíssimo do futebol brasileiro, né, uma equipe grande, né, um treinador com muita experiência. Então a gente espera um grande adversário. Porém, o Manaus ele vem se acostumando a jogar grandes jogos, né? Em casa tem saído muito bem, a gente vai se apegar nisso aí. Na tabela do campeonato, o Manaus está na 7ª posição. O time amazonense não vive uma boa fase. Nas 2 primeiras rodadas, 2 empates. E no último jogo, derrota por 1-0 para o Jacuipense.
O time paraense também não começou bem a competição. Nas 2 primeiras rodadas, um empate e uma derrota. Mas se recuperou na última rodada, onde venceu por 1-0 o 13 da Paraíba. Pressionado, o Gavião do Norte vai a campo com muitos desfalques. O meia Hamilton e o lateral Igor Carvalho, lesionados, não treinaram essa semana. Em compensação, o volante Márcio Passos já está regularizado e pode ir a jogo. Como também a nova contratação, o atacante Luizinho. A pressão ela existe. Tem um lema que eu carrego comigo para a vida de treinador que nós escolhemos, né? É melhor pressão do que depressão. Dessa forma, o provável time titular do Manaus é Jonathan no gol, Edivan na lateral direita, substituindo o Igor, na zaga Luiz Fernando e Thiago Spice e na lateral esquerda Renan. No meio, os volantes Derlan e Gabriel Davis e o meia Janeudo. No ataque, Rossini, Fumaça e Paulinho Simeonato. Logo mais, a Arena, ainda sem torcedor, vai receber esse clássico da região norte. E para os dois lados, os 3 pontos são fundamentais. Promessa de um grande duelo. E a diretoria do Manaus confirmou que o lateral esquerdo Kaique não faz mais parte do elenco. Em nota, o time disse aí que o desligamento foi em comum acordo. O jogador não treinava desde a última quarta-feira. Intervalo bem rápido ainda hoje. Vamos falar de Santos e Flamengo, jogão que você vê aqui na Rede Amazônica amanhã. E já na volta, o clássico deste sábado é dia de Fluminense e Vasco. Sai daí não. Globo Esporte de volta, rapaz, o fim de semana será de clássicos no Campeonato Brasileiro. São Paulo e Corinthians se enfrentam no domingo, 10 da manhã, e Fluminense e Vasco jogam hoje, 6 da noite. Você pode ver esses 2 jogos no Premier. No Fluminense, um lateral direito chegou mandando muito bem. O primeiro jogo entre os profissionais foi logo um clássico. Amistoso contra o Botafogo no mês passado. E o Calegari já chegou salvando o Fluminense. Tira debaixo do travessão, Calegari! Pé quente, né? 3 jogos aí que eu comecei titular e o Fluminense não levou gol e melhor ainda, saiu com a vitória, né? E não dá pra dizer que foi simplesmente sorte até aqui. 3 vitórias como titular do time e boas atuações na lateral direita. A próxima oportunidade será hoje contra o Vasco. O Calegari deve ser novamente titular na posição. E esse clássico desperta boas recordações da época da base. Em 2018, ele conquistou o título carioca sub-17 e teve a missão de marcar um dos principais jogadores do Vasco naquela final. Agora, os dois vão se reencontrar entre os profissionais. Será mais uma disputa com o atacante Thales Magno. E esse confronto com o Thales, espero que ele esteja num dia ruim e eu ganhe tudo. Eu acho que essa aposta está certíssima de ambas as equipes, né? Tem que colocar a meninada para jogar. Outra aposta é o goleiro Marcos Felipe. Ele entra no lugar do experiente Muriel com dores musculares. Um Fluminense em 7º lugar, querendo entrar na zona de classificação para Libertadores, diante de um Vasco vice-líder invicto deste campeonato. Jogo grande, importante, mas sem engana quem pensa que isso intimida os mais novos. Já ganhei título em cima deles e já ganhei também vários jogos e espero que venha mais uma vitória. Germán Cano, 12 gols na temporada, 3 no Brasileirão, nenhum em clássico. Até porque, pelo Vasco, ele ainda não encarou os rivais. O Fluminense hoje será o primeiro. Algo muito bonito poder enfrentar a... Cano diz que é muito bonito enfrentar todas as equipes do Rio de Janeiro. De Rio de Janeiro. Mas digamos que beleza é relativo. O Vasco ainda não fez bonito esse ano. 3 derrotas em 3 clássicos, todos pelo campeonato estadual. Quando o técnico era Abel Braga e a escolha foi poupar titulares contra Flamengo, Botafogo e Fluminense. Ou seja, o Cano viveu as consequências das derrotas, mas não participou delas.
Portanto, hoje é uma estreia. Germancano estará em campo contra o Fluminense. Ele, toda a bagagem recente em clássicos regionais pelo Independiente Medellín, o clube anterior dele lá na Colômbia. Entre 2018 e 2019, Cano enfrentou o principal rival, o Atlético Nacional, 6 vezes e fez 4 gols em 4 jogos. Sempre lo disfruto al máximo. O Cano deixa claro que gosta de aproveitar essas partidas, que todo jogador quer atuar em clássicos e não quer perder. Quem está em campo num clássico dá a vida, segundo ele. Fluminense e Vasco. Pro Cano, o primeiro clássico carioca. Pro time de Ramon Menezes, a chance de retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 ao vivo aqui na Rede Amazônica. Você acompanha às 9 da manhã. E Lewis Hamilton vai largar na primeira posição, pole número 93 dele na carreira. Simplesmente incrível o que esse cidadão faz, né? O companheiro de Hamilton na Mercedes, Valtteri Bottas, larga em segundo e Max Verstappen da RBR em terceiro. Após o treino, Hamilton fez uma homenagem ao Chadwick Boseman, né, que faleceu na noite de ontem. O piloto repetiu o famoso gesto eternizado pelo ator no filme Pantera Negra. Por sinal, Chadwick Boseman é assunto no próximo bloco aqui no Globo Esporte. Era um cara que tinha tudo a ver com esporte, né? E a gente fala também de Flamengo e Santos. Jogão que rola amanhã, jogão pelo Campeonato Brasileiro. É já já. Estamos de volta aqui no Globo Esporte. Deixa eu te fazer um convite. Fica ligado, jogão aqui na Rede Amazônica amanhã, hein? Santos e Flamengo, você confere ao vivo, 3 da tarde. Um confronto curioso, né? Afinal de contas, alguns dos principais jogadores do Flamengo estavam no Santos até outro dia. Gustavo Henrique, Thiago Maia, Gabigol, Diego e Bruno Henrique. Essa foto com a taça da Supercopa do Brasil foi tirada em fevereiro deste ano. E tem uma curiosidade por trás dela. Você sabe o que esses 5 jogadores do Flamengo têm em comum? As histórias de todos estão marcadas por essas 2 camisas. Essa parceria aí, por exemplo, começou lá em 2018. Bruno Henrique de canhota no meio, Gabriel, gol! Às vezes, quando você conhece um companheiro assim, você não precisa olhar para dentro da área para ver o posicionamento dele. Você já sabe, o Gabriel vai estar na marca do pênalti. Então, esse entrosamento ajudou e muito. A consequência disso, 99 gols marcados por Gabigol e Bruno Henrique em 19 meses de Flamengo. O 100º pode vir justamente contra quem uniu essa dupla. Bicampeões paulistas em 2015 e 2016 pelo Santos, Gustavo Henrique e Thiago Maia estão juntos de novo. Agora, no Rio. O zagueiro foi titular em 10 jogos seguidos no início da temporada. Mas perdeu a vaga para o Léo Pereira. E o volante começou jogando em apenas 2 das 10 partidas dele pelo Flamengo. São 2 jogadores realmente diferenciados e por isso que estão no grupo do Flamengo. E quem completa o quinteto é Diego, o menino que em 2004 foi bicampeão brasileiro aos 19 anos, rodou o mundo e hoje, aos 35, ainda sabe ser decisivo. Ele é um dos capitães da equipe, junto com o Everton Ribeiro, junto com o Diego Alves. E mesmo o jogador não sendo titular, ele tem a sua importância, né, no dia a dia, né, principalmente no dia a dia, nos treinamentos, nos jogos, entrando nos jogos, dando outra dinâmica à equipe. Com um passado em comum, eles agora dividem o mesmo presente. Pode dizer que hoje o Santos ajuda muito o Flamengo, com certeza, a ganhar títulos. E vamos ver agora nesse jogo o que vai acontecer, esses ex-jogadores que vão fazer contra o Santos. Dos 5 jogadores, apenas Gabigol, com lesão na coxa, é dúvida. Os demais estão à disposição de Domi, que não deu pistas do time titular. Enquanto o Rodrigo Caio ainda se recupera de lesão muscular, a defesa pode ter o lateral direito Isla como novidade.
E para quem um dia usou branco, o rubro-negro já veste muito bem. Muito bem. A gente costuma encerrar o Globo Esporte com uma matéria para cima, né? Geralmente falando de jogo, futebol, mas hoje vai ser diferente. Morreu ontem o ator Chadwick Boseman, vítima de um câncer no cólon. Ele só tinha 42 anos. Chadwick, que ficou mundialmente famoso ao fazer o papel do herói Pantera Negra, né? Era um símbolo da luta contra o racismo e um cara muito ligado ao esporte. Esses dois lados dele se uniram antes de ontem em um protesto feito por um time de beisebol americano. Olha só. 42 segundos em silêncio e saíram. 42 segundos é o número que Jack Robinson usava, o primeiro negro a jogar na Liga Profissional de Beisebol. Os jogadores não imaginavam que essa imagem simbólica dos protestos antirracistas nos Estados Unidos ficaria ainda mais marcante. Sabe quem interpretou Jack Robinson no cinema? O ator Chadwick Boseman, que morreu ontem de câncer aos 43 anos. Justamente no Jack Robinson Day, dia em que todos os jogadores da Liga Americana de Beisebol vestem a camisa 42 de Jack Robinson. Geralmente é 15 de abril, mas esse ano, por conta da pandemia, a homenagem passou para 28 de agosto, dia do mais emblemático discurso do líder negro Martin Luther King em 1963. Aquele que ele dizia ter um sonho que um dia as pessoas não seriam julgadas pela cor da pele, mas sim pelo conteúdo do seu caráter. Sonho que também tinham os negros que se viram representados pelo Pantera Negra no cinema. Don't freeze. I never freeze. Um herói que inspirou comemorações nos gramados, também nas quadras. Foi homenageado ainda agorinha na pista da Fórmula 1 pelo ex-campeão Lewis Hamilton. E será lembrado para sempre por todos os engajados na luta contra o racismo. Obviamente, o mundo do esporte lamenta a perda, né? Várias pessoas, vários nomes do esporte utilizaram aí as redes sociais para postar homenagens. Tem aqui as principais ligas americanas de esporte, tem também nomes como LeBron James, o próprio Hamilton, que a gente viu mais cedo, Mbappé, né? Jogador do PSG, enfim, um cara que deixa o seu legado. Então é isso, gente. O Globo Esporte fica por aqui. Até segunda. Rei Tchala. Descanse em paz. Tchau.